22 de dezembro de 1944. Imagine o frio cortante da Bélgica, a neve cobrindo tudo e o som abafado de 4 oficiais alemães se aproximando de suas linhas. Eles não vêm para lutar. Eles carregam uma bandeira branca, mas a mensagem que trazem é uma arma mais poderosa que qualquer canhão, um ultimato. A mensagem do general alemão era direta, quase cirúrgica. A posição americana em Bastogne era impossível. Vocês estão cercados por 7 das nossas melhores divisões. Seus suprimentos estão no fim. Não há esperança de reforço. Rendam-se agora, com honra, ou preparem-se para a aniquilação total. Nossas forças de artilharia e blindados irão esmagá-los até não sobrar nada. O brigadeiro-general Anthony McAuliffe foi acordado de um raro momento de descanso para receber a notícia. Ele leu o documento. O silêncio na sala era pesado com a expectativa de seus homens. Ele olhou para eles e, sem qualquer traço de dúvida, pronunciou uma única palavra: Nuts. Sua equipe de comando ficou confusa. Eles pensaram que era apenas uma explosão de frustração, não a resposta oficial que seria enviada ao inimigo. Mas McAuliffe foi firme. Essa era a resposta. E assim foi digitado e enviado de volta. Ao comandante alemão, Nuts, o comandante americano. Essa palavra, que entrou para a história, não foi um ato de bravata impulsiva. Foi o resultado final de uma revolução militar que levou 2 décadas para se desenvolver. Uma filosofia de combate que ensinou os americanos a lutar de uma maneira que nenhum outro exército no mundo entendia. Para entender como essa única palavra se tornou uma arma, precisamos voltar ao início de tudo. 1º de setembro de 1939. Enquanto os tanques alemães esmagavam a Polônia, acendendo o pavio da Segunda Guerra Mundial, um homem assumia silenciosamente o comando do Exército dos Estados Unidos. Seu nome era George Catlett Marshall. Sua nomeação foi um choque. O presidente Roosevelt ignorou 33 generais mais antigos para colocá-lo no topo, uma decisão que enviou ondas de descontentamento por toda a hierarquia militar. Mas o que Marshall herdou não era um exército, era uma casca vazia. Com apenas 174 mil soldados, o exército americano era o 17º maior do mundo, menor que os de Portugal ou da Espanha. Era uma força espalhada por 130 postos, equipada com armas e tanques obsoletos da Primeira Guerra Mundial. Seus soldados passavam mais tempo em desfiles e tarefas de guarnição do que em treinamento de combate real. Como essa força de fachada poderia um dia enfrentar as legiões mecanizadas que varriam a Europa? Essa era a pergunta que assombrava Marshall. Mas ele tinha uma vantagem que nenhum outro general possuía: a memória nítida do fracasso. Ele havia servido na França durante a Primeira Guerra. Ele tinha visto com os próprios olhos o que acontecia quando bons homens seguiam ordens ruins. Ele testemunhou comandantes talentosos ficarem paralisados, esperando por instruções de um quartel-general distante, enquanto o campo de batalha mudava a cada minuto. Ele viu regimentos inteiros serem dizimados em ataques frontais inúteis contra ninhos de metralhadoras, tudo por causa de uma doutrina rígida que sufocava a iniciativa. Aquele conflito ensinou a Marshall uma lição brutal. A próxima guerra não seria vencida pela obediência cega, mas pela velocidade, pela flexibilidade e pela agressão. Ele sabia que precisava de um exército onde um tenente no campo de batalha pudesse tomar uma decisão crítica sem pedir permissão. Ele precisava de líderes que pudessem pensar, não apenas seguir ordens. Ele precisava destruir o velho exército e construir um novo a partir do zero. Mas como se muda a alma de uma instituição tão grande e resistente à mudança? Ele não começou pedindo ao Congresso um exército maior. Ele não começou desenhando novos tanques. Ele começou com a arma mais poderosa e mais difícil de mudar, a mente de um soldado. E o berço dessa revolução seria um lugar poeirento e aparentemente insignificante na Geórgia, uma escola de infantaria chamada Fort Benning. Em Fort Benning, o ar era pesado com o calor da Geórgia e com o peso da tradição. Por décadas, a formação de um oficial do exército seguia um roteiro previsível: longas aulas, estudo de batalhas antigas e a memorização de manuais de regras grossos como tijolos. A guerra era tratada como um problema de matemática com uma única resposta correta. Mas entre 1927 e 1932,
o comandante assistente George Marshall chegou e rasgou esse livro de regras. Ele acreditava que a guerra real não era ordenada. Era caótica, imprevisível e rápida. Um oficial no campo de batalha nunca teria todas as informações. Ele teria que lidar com o medo, a incerteza e a névoa do combate. A ordem de Marshall para seus instrutores foi, portanto, simples e revolucionária. Ensinem estes homens a pensar, não o que pensar. Para isso, ele criou a caminhada tática. Imagine a cena. Um grupo de jovens oficiais caminha por uma trilha poeirenta. De repente, um instrutor aponta para uma colina e diz: Sua unidade está sob fogo vindo daquela direção. O que você faz? Você tem 5 minutos para dar suas ordens. Não havia tempo para consultar manuais. Não havia informações perfeitas. Havia apenas o terreno à sua frente, o relógio correndo e a pressão esmagadora de tomar uma decisão da qual vidas dependeriam. O objetivo não era encontrar a solução perfeita, mas tomar uma decisão boa o suficiente e executá-la imediatamente. Essa filosofia de Marshall vai muito além do campo de batalha. Pense na sua própria vida. Quantas vezes a espera pelo momento perfeito, pela informação completa, nos fez perder uma oportunidade? A paralisia pela análise é um inimigo que todos enfrentamos. Qual foi a decisão mais rápida que você já teve que tomar sob pressão? Conte sua história nos comentários. Histórias como essa, sobre líderes que ousam mudar o mundo, não são para todos. Elas são para mentes que desafiam o convencional. Se você é uma dessas pessoas, então você é um dos escolhidos. E apenas os escolhidos sabem que devem clicar agora no botão vermelho de inscrição para garantir que não perderão o próximo passo desta jornada. Marshall estava forjando uma nova geração de líderes, um oficial de cada vez. Homens que um dia se tornariam lendas como Omar Bradley e Matthew Ridgway. Mas transformar a mente de alguns homens era uma coisa. Agora, ele precisava provar que essa filosofia radical poderia mover um exército inteiro. Entre 1940 e 1941, o sul dos Estados Unidos se transformou em um laboratório de guerra. As manobras da Louisiana não foram um simples exercício, foram o maior teste militar em tempos de paz da história americana, envolvendo quase 500.000 de soldados. Vilas se tornaram quartéis generais e campos de algodão viraram campos de batalha simulados. O objetivo era um só: ver se a nova e radical doutrina de George Marshall funcionaria em larga escala. Marshall não estava em um escritório distante lendo relatórios. Ele estava lá, no campo, sob o sol forte, observando. Ele não procurava por execuções perfeitas ou desfiles impecáveis. Ele procurava por algo muito mais raro: flashes de iniciativa. Ele queria ver se seus oficiais, treinados para pensar e não para obedecer cegamente, realmente agiriam sob pressão. As lições foram brutais e imediatas. Unidades que se apegavam às regras e esperavam por ordens eram cercadas e destruídas pelos árbitros. Em contraste, aquelas que agiam de forma agressiva, movendo-se rápido e atacando de ângulos inesperados, dominavam o campo. Foi o palco onde uma nova geração de líderes provou seu valor. Um oficial de tanques chamado Dwight Eisenhower mostrou como blindados poderiam ser usados como um bisturi, contornando as defesas inimigas para atacar o centro de comando e controle, causando paralisia. Outro comandante, George Patton, levou a agressão a um novo nível. Quando as regras do exercício limitavam seu avanço, ele as ignorava, atravessando com seus tanques áreas civis que estavam fora dos limites. Sua lógica era simples: na guerra real não existem limites. Os árbitros ficaram furiosos, mas Marshall viu exatamente o que procurava: um instinto assassino, uma recusa em ser contido por qualquer coisa que não fosse o próprio inimigo. Mas onde termina a iniciativa e começa a insubordinação? Um exército pode realmente funcionar se cada comandante se sentir livre para quebrar as regras? Essa nova velocidade, no entanto, expôs fraquezas profundas. A agressão e o movimento rápido cobraram um preço. O sistema logístico do exército, projetado para uma guerra lenta e metódica, entrou em colapso. Tanques ficavam sem combustível no meio de um avanço. Unidades ficavam sem munição.
As comunicações por rádio falhavam constantemente, deixando comandantes isolados. Para muitos observadores, as manobras foram um espetáculo de desorganização. Mas Marshall via além do caos. Ele viu que o motor de sua nova máquina de guerra funcionava. Os problemas de logística e comunicação eram mecânicos. Poderiam ser resolvidos com melhores equipamentos e procedimentos. O mais difícil, a mentalidade, a cultura de ataque, estava finalmente se enraizando. O exército estava aprendendo a lutar de uma nova maneira. O teste em casa havia terminado, mas do outro lado do oceano, nas areias do norte da África, um predador experiente esperava. O exército alemão, liderado pelo lendário Erwin Rommel, não cometeria os mesmos erros que os generais americanos nos exercícios. Eles estavam prestes a enfrentar o verdadeiro fogo. Fevereiro de 1943. O deserto da Tunísia. Para as tropas americanas, este era o primeiro grande teste contra o exército alemão, e foi um batismo de fogo que se transformou em uma humilhação em massa. Na Batalha do Passo de Kasserine, os soldados inexperientes dos Estados Unidos enfrentaram o Afrika Korps, veteranos endurecidos comandados pelo lendário marechal de campo Erwin Rommel. O resultado foi um desastre. O ataque alemão foi rápido e brutal. As linhas americanas, mal preparadas, se desfizeram. Em questão de dias, as forças dos Estados Unidos foram empurradas por mais de 80 quilômetros. As perdas foram catastróficas. Mais de 6.000 baixas, incluindo 3.000 soldados capturados ou desaparecidos. Centenas de tanques, jipes e peças de artilharia foram abandonados no deserto. Foi uma derrota tão completa que abalou a confiança de todo o comando aliado. Seus aliados britânicos, veteranos de anos de guerra no deserto, viram o colapso e ofereceram um conselho baseado em sua vasta experiência. Recuem, reorganizem, recebam substituições e suprimentos. Depois, em algumas semanas, talvez um mês, planejem cuidadosamente um contra-ataque metódico. Para eles, era a única maneira lógica de se recuperar de uma derrota tão severa. Qualquer outra coisa seria imprudente, um suicídio tático. Mas os americanos não esperaram. Para o choque de seus aliados, e mais importante, de seus inimigos, a resposta americana foi imediata e furiosa. 24 horas após o auge da derrota, unidades que haviam sido dispersadas e praticamente destruídas estavam se reagrupando por conta própria e atacando de volta. Artilheiros que haviam recuado em desordem estavam de volta às suas posições, disparando contra o avanço alemão. Não foi um grande contra-ataque coordenado, mas dezenas de pequenas ações desesperadas, nascidas da iniciativa de capitães e tenentes no campo. Essa reação expôs a diferença fundamental entre as doutrinas militares dos aliados. A doutrina britânica, forjada nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial, valorizava a defesa, a preparação e o planejamento cuidadoso. A doutrina soviética, por sua vez, dependia da massa esmagadora, com milhares de tanques e milhões de soldados avançando sob uma barragem de artilharia que abalava a terra. A doutrina americana era diferente de tudo. Sua resposta padrão ao ser atacado não era defender, era contra-atacar, imediatamente, com o que quer que estivesse disponível. Essa agressividade aparentemente caótica funcionou. Os alemães, que esperavam semanas para que os americanos se recuperassem, foram pegos de surpresa pela ferocidade e velocidade da resposta. Seu avanço parou. Em apenas alguns dias, os americanos haviam recuperado todo o território perdido. Um mês depois, eles alcançaram sua primeira vitória clara contra o exército alemão. A doutrina de Marshall, que parecia tão radical no papel, havia provado seu valor no mais duro dos testes. A lição foi aprendida sob o sol escaldante da África. Mas um teste muito maior e mais sombrio estava por vir. O que acontece quando essa doutrina de ataque implacável é levada ao seu limite absoluto, não no calor do deserto, mas no frio congelante e na escuridão de uma floresta europeia, contra a maior e mais desesperada ofensiva que a Alemanha lançaria em toda a guerra? 16 de dezembro de 1944. Antes do amanhecer, o silêncio congelado da floresta das Ardenas foi quebrado pelo rugido de centenas de canhões. A Alemanha nazista, que todos acreditavam estar à beira do colapso, lançou sua última e mais desesperada aposta:
A Batalha do Bulge. 300 mil tropas de elite e quase 1.000 dos seus mais temidos tanques Panzer atacaram um setor da frente americana que era considerado tranquilo, defendido por tropas inexperientes ou exaustas. A surpresa foi total. O tempo estava do lado dos alemães. Neve pesada e uma névoa densa e impenetrável mantinham a força aérea aliada, a mais poderosa do mundo, presa no chão. As linhas americanas simplesmente se desintegraram. Unidades inteiras foram cercadas e destruídas. Em 48 horas, a frente de batalha, que antes era uma linha reta, agora tinha uma protuberância de 80 quilômetros de profundidade. O exército alemão avançava rapidamente em direção a seus objetivos, ameaçando dividir as forças aliadas e talvez até forçar uma paz negociada. Para o alto comando em Paris, a situação parecia um desastre completo, um fracasso catastrófico da inteligência. Mas em meio ao caos e ao pânico, duas coisas inesperadas começaram a acontecer. Primeiro, no nível do solo, a doutrina de Marshall começou a funcionar de forma invisível, mas decisiva. Em dezenas de pequenas cidades e encruzilhadas, grupos de soldados americanos, mesmo depois de serem contornados pela ofensiva principal e deixados para trás, não se renderam nem tentaram fugir. Eles fizeram o que foram treinados para fazer. Eles contra-atacaram. Um pelotão aqui, uma companhia ali, ações pequenas, muitas vezes suicidas, que forçaram as colunas de tanques alemães a parar, a se posicionar para o combate, a gastar tempo e combustível preciosos. Cada hora de atraso era uma pequena vitória. A segunda surpresa veio do topo. O comandante supremo aliado, Dwight Eisenhower, reuniu seus generais mais importantes. A atmosfera na sala era sombria. Mas Eisenhower não via um desastre. Ele viu uma oportunidade. O inimigo está nos dando a chance de destruí-lo, ele disse. Por meses, os alemães estiveram escondidos atrás de suas defesas fortificadas. Agora eles estavam em campo aberto, com suas linhas de suprimento esticadas ao máximo. Foi então que ele se virou para seu comandante mais controverso, audacioso e agressivo, o general George Patton, cujo terceiro exército estava a mais de 160 quilômetros ao sul, engajado em sua própria batalha. Eisenhower fez uma pergunta que, para qualquer estrategista militar convencional, soaria como loucura. Ele olhou para Patton e perguntou com que rapidez ele poderia desengajar suas tropas, virar todo o seu exército em 90 graus e lançar um contra-ataque maciço no flanco sul da ofensiva alemã. Mover um exército inteiro dessa forma levaria semanas de planejamento, talvez um mês. Mas a resposta de Patton, dada sem um segundo de hesitação, fez com que todos na sala prendessem a respiração. Enquanto o exército de Patton realizava uma das manobras logísticas mais audaciosas da história, o destino da Batalha do Bulge se concentrava em um único ponto no mapa: a pequena cidade belga de Bastogne. Este cruzamento de estradas vitais era o epicentro da crise. Dentro dele, 15 mil soldados americanos, com pouca munição, sem suprimentos de inverno e sem apoio aéreo, estavam completamente cercados por 45 mil soldados alemães de elite, apoiados por tanques pesados e artilharia. Foi nesse cenário de desespero que o ultimato de rendição chegou, e a famosa resposta "Nuts" foi enviada. Mas essa palavra era mais do que um desafio. Era a ordem de operações. Para qualquer outro exército do mundo, estar cercado significaria entrincheirar-se, conservar cada bala e esperar desesperadamente por um resgate. Mas, para os homens da 101ª Divisão Aerotransportada, ser cercado significava apenas uma coisa: eles poderiam atacar o inimigo em qualquer direção. E foi exatamente o que eles fizeram. A defesa de Bastogne não foi passiva. Foi uma série constante e violenta de contra-ataques. Quando os alemães atacavam um setor, os americanos não apenas os repeliam, eles os perseguiam, empurrando-os de volta e infligindo o máximo de baixas possível. Patrulhas eram enviadas noite adentro para atacar posições de artilharia alemãs e emboscar colunas de suprimentos. Perto da vila de Marvy, quando a infantaria alemã conseguiu romper as linhas, o que poderia ter sido um colapso total da defesa se transformou em uma demonstração da doutrina de Marshall. Uma pequena força-tarefa de tanques e infantaria blindada, a equipe O'Hara,
contra-atacou imediatamente, sem esperar por ordens do quartel-general. O que se seguiu foi uma luta brutal, de casa em casa, com americanos e alemães lutando por cada metro de terreno. Em 2 horas, a linha defensiva foi restaurada. Ações como essa se repetiram por todo o perímetro, dia e noite. Essa agressão implacável mantinha os alemães numericamente superiores, constantemente desequilibrados e incapazes de concentrar suas forças para um ataque final e decisivo. Cada soldado americano, do general ao soldado raso, entendia sua missão: não apenas sobreviver, mas fazer o inimigo pagar por cada centímetro de neve. Mas por quanto tempo eles poderiam manter essa resistência furiosa? Por quanto tempo a coragem poderia substituir a munição, a comida e o calor? Lá dentro, em um inferno congelado, cada soldado lutava para atacar. Lá fora, em uma corrida desesperada contra o tempo e o inverno, o exército de Patton avançava. O resgate de Bastogne não seria apenas a salvação de 15.000 homens, seria a validação final de uma filosofia de guerra inteira. Em 26 de dezembro, 66 horas depois de Patton ter chocado o Estado-Maior de Eisenhower com sua promessa audaciosa, a vanguarda de seus tanques rompeu as linhas alemãs e alcançou os defensores exaustos de Bastogne. O cerco estava quebrado. Para os soldados dentro da cidade, foi um momento de alívio indescritível. Mas o que aconteceu a seguir foi o que verdadeiramente definiu a doutrina militar americana e deixou os comandantes alemães perplexos. As tropas da 101ª Divisão Aerotransportada, que haviam acabado de sobreviver a 6 dias de ataques constantes em um frio brutal, com rações e munição no fim, não pararam para descansar. Elas não esperaram para serem substituídas na linha de frente. No momento em que o corredor de suprimentos foi aberto, elas fizeram a única coisa que haviam sido treinadas para fazer. Elas atacaram. Imediatamente passaram da defesa para a ofensiva, atacando para fora do perímetro para alargar a brecha e empurrar o inimigo para trás. Essa mentalidade, essa pressão implacável repetida por toda a frente da Batalha do Bulge, foi o que finalmente quebrou a espinha dorsal da última grande ofensiva de Hitler. A batalha não foi vencida apenas pela manobra genial de Patton ou pela superioridade industrial americana. Ela foi vencida nos corações e mentes de cada soldado treinado sob a filosofia de George Marshall. Os princípios que ele havia semeado anos antes em Fort Benning, tomar a iniciativa, agir com informações incompletas, contra-atacar imediatamente, floresceram no inverno mais rigoroso da guerra. A história de Bastogne prova que a inovação mais poderosa em qualquer conflito não é necessariamente uma nova arma ou uma nova tecnologia, mas uma nova maneira de pensar. Foi uma doutrina que transformou homens comuns em líderes decisivos e soldados em agressores implacáveis, capazes de transformar a situação mais desesperadora em uma oportunidade para a vitória. O que você acha que é mais importante em uma crise? Um plano perfeito ou a capacidade de agir rapidamente com um plano bom o suficiente? Sua opinião é valiosa. Deixe-a nos comentários, mesmo que anonimamente, pois cada perspectiva enriquece nossa compreensão da história. Se esta jornada pelo pensamento estratégico e pela coragem humana ressoou com você, demonstre seu apoio curtindo este vídeo e se inscrevendo no canal para não perder mais capítulos da história que moldaram nosso mundo. Afinal, a história nos ensina que, às vezes, a resposta mais estratégica para uma ameaça existencial é uma única palavra de desafio.